Mais aqui. A senhora faz a prece e depois o passe. Então, bom dia a todos. Que hoje que Deus nos abençoe, nos ilumine. Temos que agradecer muito por estarmos dentro desta casa de oração, porque nós temos aprendido muito, recebido muito. Então, nós temos também aprender a nos doar e fazer o melhor que cada um sabe fazer. Então, hoje é a nossa irmã Vera, que Deus abençoe ela, ilumine e ajude. E eu vou fazer a prece de abertura, porque essa noite eu tive enredado com ela. Então, eu vou fazer ela. Então, eu peço licença. É a oração de São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. E onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazei de mim, eu procure mais consolar do que ser consolado. Compreender do que ser compreendido. Amar do que ser amado. Pois é dando que se recebe, e é perdoado que somos perdoados, e é morrendo que vivemos para a vida eterna. Que Deus, em tua grandeza, Senhor, em teu amor e a tua luz, nos abençoe agora e sempre. Então, Verena está convidada. Obrigada, dona Olga. Bom dia, queridos irmãos. Bom dia. Sejam todos bem-vindos nesta seara de aprendizado de amor. Porque, querendo ou não querendo, todos nós estamos neste momento guiados pelo Divino Mestre, que estamos aqui em seu nome. E para isso, vamos dar uma explanada para falar no Cristo Consolador. O jugo leve. Vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Está escrito em São Mateus as palavras do nosso Divino Cristo. Jesus conhece a nossa alma, as nossas intenções. E para que possamos estar receptivos e dar como exemplo o que Jesus fez entre nós, entre a multidão desvairada, que, como se falava muito naquela época sobre as multidões desvairadas, ainda se encontra as multidões desvairadas. Somos alguns de nós, ou somos nós todos, né? Aprendemos tanto com a passagem de Jesus e fazemos tão poucos. Para falar em Jesus,
nós sabemos muito pouco sobre Jesus. Não sabemos nada, praticamente, porque Jesus é tão intenso que entra épocas, sai épocas, é um modelo de amor. Ele se fez homem entre nós para nos ensinar. E até agora, o que aprendemos? Será tão bom que cada um reflita sobre Jesus. Que Jesus não é só um nome, Jesus é amor. Jesus se fez homem e nos ensinou tantas coisas. Com apenas 33 anos de idade, ele partiu. Mas ele já era o escolhido por Deus. Fez maravilhas e relatou: aonde estiver um em meu nome, lá eu estarei. Ele não alegou nenhuma religião. Religião não salva. O que vai te salvar é a tua conduta, experiência própria. Eu estou falando por mim, por tudo que Jesus me ensinou através das religiões que eu frequentei, que não foi só o Espiritismo, mas foi dentro do Espiritismo que foi a doutrina revelada pelo Consolador, Jesus. Na verdade, Jesus crístico, que tanto a nossa irmã Nair fala, né? Jesus crístico. Ele não colocou nada em religiões específicas. Ele colocou no seu exemplo de amor. E nos presenteou com o Consolador prometido, que é o Espiritismo. O Espiritismo revela tudo que a gente passa. As dores que a gente semeia e depois a gente colhe. As doenças que refletem nossos corpos frágeis, de tanta ignorância que somos, de não querermos colocar o que Jesus nos ensinou em nossos corpos. Porque então, ela vem para indicar os nossos erros. E o Espiritismo é bem claro, nos explica isso, né? As nossas dores podem ser no passado, que é colocado sobre nós um véu. E a gente não consegue ver. Mas, se nós refletirmos, pensarmos em tudo aquilo que a gente fez e a gente resgata. Porque Deus é amoroso, Deus é bom, Deus é justo. Deus não castiga ninguém. Tem algumas religiões que ensinam, Deus castiga, Deus está vendo. Mas no Espiritismo não é diferente. Deus não castiga ninguém. Nós nos autocastigamos. Porque se a gente faz as coisas que não é de Cristo, que não é da caridade, que não é de Deus, a gente se automutila. E somente o nosso Consolador prometido, que é Jesus, através do Espiritismo, que a gente vai ver isso. Tudo vem a seu tempo. Por isso, o Espiritismo é bem claro. Façais todo o bem que puderes fazer. Por quê? Porque amanhã não sabemos aonde nossos pés tropeçarão. É a única religião, é a única filosofia que nos explica isso. O bem, o amor, cobre uma multidão de pecados. Mas ainda resistimos a isso, porque nós temos um ego, nós temos um orgulho que nos cega. Aí quando a gente tomba, a gente vê quão obscuro é o nosso ego, a nossa ignorância.
a nossa crueldade conosco mesmo. Porque façai ao outro o que gostaria que façais para ti. Só essa frase já explica todas as nossas dores, todos os nossos sofrimentos. Porque muitas vezes a gente não fala com a boca. Porque dizem que o mal é o que sai pela boca. Mas o Espiritismo, que é o Cristo Consolador, capítulo 6, nos explica: o pensamento é força, e o que pensais, colherás. Eu fiz alguns rabiscos de um grande amigo meu que eu assisto às aulas. Todos os patrimônios da vida pertencem a Deus. Vinde a mim, Jesus já dizia. Discípulo fiel a Jesus na terra sofrerá perseguições. Aonde a gente se encontra, a gente procura sempre, fazer o que Jesus nos ensina. Mas querendo ou não querendo, a gente leva a lambada. Muitas vezes as pessoas convivem com a gente, porque só convivendo um pouco mais que a gente vai conhecer. Não é aqui na tribuna que vocês vão me conhecer. Porque aqui na tribuna eu posso incorporar o espírita, que nem o seu falava muito aqui, o seu Santos falava. Daquela porta lá para dentro, eu incorporo o espírita, eu sou maravilhoso, eu domino todas as obras. Mas lá fora, eu julgo meu irmão, pela roupa que ele veste, pelo colar que ele usa, pelo batom que ela usa, pela maneira dela se portar. E não é isso que Jesus quer. Não é as vestimentas, que foi nosso estudo lá dentro. Não é as pérolas. Não é nada disso. Porque eu conheço pessoas que não usam isso e são terríveis, E isso a doutrina espírita me explicou desde o primeiro dia que eu botei os pés aqui. Em 1994. Assisti todas as palestras que eu pude assistir. No entanto, fui aprendendo muito e até hoje cada dia aprendo. E vi aqui dentro pessoas dominarem o Evangelho e todas as obras, mas que mais ali adiante tombaram. Por quê? Ao invés de pôr em prática o que Jesus nos ensinou, o que a doutrina pura nos ensinou, fizeram aos reveses. Então, de nada vale. Paulo já falava, Paulo a Coríntios, de que me vale ter o domínio de todas as línguas, de todas as profecias, de toda a sabedoria, de todos os livros. Se eu não tiver amor, eu nada serei. E eu devo muito ao Consolador prometido, que é a doutrina espírita, que me abriu caminhos para mim ter maior entendimento de minhas dores, de nossas dores. Não só minha, como as dores de todo mundo. O jugo é leve, mas as nossas escolhas é que nos fazem tombar muitas vezes. Perante a Jesus que aqui se encontra, Jesus crístico, Jesus sagrado, que possamos seguir o seu exemplo. É difícil, às vezes a gente está aqui cheio de amor, cheio de carinho, energizado. Quando a gente sai ali no portão, a gente leva uma pedrada. Deixa que a pedra venha. A gente chega em casa, leva outra. Deixa que a pedra venha. Não tem problema. Com pedras se constrói castelos e casas. Então, que essas pedras que nos fazem magoar dentro de nós, as pedras do caminho, que Jesus tanto fala, retirai-vos um a um. O Cristo Jesus, depois que eu conheci, eu nunca mais fui a mesma. Nós todos deveríamos afirmar essa frase. Depois
que eu conheci Jesus, eu nunca mais fui o mesmo. Eu conheci Jesus primeiramente na Igreja Católica. Depois estudei com Testemunhas de Jeová, que eu aprendi muito também. E assim eu fui. Mas quando a dor me pegou, eu caí como um anjo que Jesus enviou dentro desta casa dos eternos. Foi a minha primeira casa. E aqui eu me encontro há 33 anos. Eu poderia mudar, porque eu estou em Cachoeirinha, tem à esquerda, casa espírita, na minha direita tem outra, no final da rua que eu moro tem outra, na 57 tem outra que dá para mim ir a 10 minutos, mas eu venho aqui porque aqui eu tenho afinidades com pessoas que eu quero levar para o meu coração, pessoas que Deus me apresentou, que a vida me apresentou, e eu aprendo muito. Mas foi através do Cristo Consolador e da doutrina espírita que eu reconheci o porquê das dores. E todas as dores, meus irmãos queridos, infelizmente, somos nós que cavamos. Dando continuidade a Jesus, já falei todos os sofrimentos, as misérias, as decepções, as dores físicas, que é a doença, as perdas dos entes queridos, que ainda a gente tem ainda apego, né? Mas com certeza o Espiritismo explica que todos nós nos encontraremos. Entretanto, Jesus coloca uma condição à sua assistência e à felicidade, que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ensina. Seu jugo é a observação dessa lei. Mas esse jugo é leve, e essa lei é suave, uma vez que impõe por dever o amor e a caridade. Nosso querido Santo Agostinho já falava no amor e na caridade. Sócrates já falava no amor e a caridade. Conhece-te a ti mesmo. Deepak Chopra é um filósofo conhecido por poucos, e eu gosto muito das obras dele. Ele é indiano. Ele é carismático, determinado quando ele fala sobre as ações da lei da causa e do efeito. Quem tiver a oportunidade de puxar no Google ou ter algum livro de Deepak Chopra, é o nome dele, ele é indiano. Ali ele fala também. Ele não se declara espírita, e não precisa, porque o que vai nos declarar o espiritismo é a nossa conduta, é o nosso pensamento perante nossos irmãos. O corpo fala, o corpo fala. Conscientes de que Jesus, amoroso e previdente, já seguiu adiante de nós. Peçamos a Ele que destrua as particularidades em desacordo com seus propósitos soberanos e justos dentro de nós. Quando a gente aprende tantas coisas na doutrina espírita, a gente cria umas certas particularidades, né? Através da nossa própria ignorância. Eu sei. Eu sei tanto. Eu domino todas as línguas. Mas não é isso que Jesus quer. Jesus quer amor. Que tu possa olhar para o teu semelhante com amor. Que se aconteça qualquer coisa que acontecer com a pessoa, a gente possa, naquele momento, muitas vezes a gente perde o controle. Que a gente é humano ainda. Mas que a gente pensa e reflita em perdoar. Porque não existe amor sem perdão. Eu amo Jesus, mas eu não vejo Jesus, mas eu amo Jesus. Mas o meu semelhante que está mais ali adiante, que me fez alguma coisa que me machucou, que me magoou, ou que puxou meu tapete, que seja, eu odeio. Não é assim.
Porque quando se cria o ódio dentro de si, a mágoa, ali as doenças se fazem presente. Mas não é sobre a doença. Não é sobre a doença. Porque todos somos doentes. Todos. Ninguém está liberto das doenças. O Espiritismo é bem claro, que é o Consolador prometido. Todos somos doentes, de alguma forma. Somos doentes. Mas que nós possamos tirar de nós, pedir a Jesus, tirar aquelas particularidades que a gente cria dentro da gente, de querer ser o melhor, como o nosso estudo lá dentro, que a nossa prof. Débora falou. Nada disso vai nos elevar, a não ser se nós seguirmos os passos de Jesus. E, para encerrar, que já está no horário, eu sou muito disciplinada em tudo, em horário de trabalho, em horário... Falar em Jesus é tão comprometido, é um comprometimento tão grande, que se a gente for falar, cada um de nós aqui que está aqui, for falar, vier aqui falar de Jesus, a gente vai ficar meses e dias sem a petulância de sabermos que conhecemos Jesus pelos livros. Não. Jesus é muito mais. Jesus vai além. Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas de que forma? Ser feliz e achar feliz sofrendo, não sabendo por que sofre. Aqui está a resposta, no livro sagrado do Evangelho. O Espiritismo mostra-lhe a causa nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem expia seu passado. Mostra-lhe o objetivo naquilo em que os sofrimentos são como crises salutares, que conduzem à cura, e são a depuração que assegura a felicidade nas existências futuras. Então, que sejamos portadores da boa conduta de Jesus, aonde quer que nós estejamos. E quando alguém perguntar qual é a nossa religião, porque para mim sempre perguntam, depois que tenho uma convivência um pouco mais comigo, as pessoas, qual é a tua religião? A minha religião é Jesus. Eu me concentro nos caminhos de Jesus, porque todas as religiões levam a Jesus. Então a gente não pode ter a petulância, até falo, sou espírita kardecista, com muito orgulho, mas eu digo, a minha religião, do meu coração, da minha conduta, é Jesus. Filho de Deus, tomba, mas não cai. Essa frase também aprendi na Umbanda, a quem eu devo também muito conhecimento espírita, e a quem eu tenho muito respeito, a todas as religiões que eu pude ter o privilégio de conhecer. Mas a que me toca e que me conduz é o Espiritismo kardecista. Queridos irmãos, eu peço de coração agradecer por todas as vibrações que eu senti aqui, porque quando eu vim aqui na frente me travou, porque por falar em Jesus trava, porque Jesus é muito mais. Me travou. Daí quando eu olhei as vibrações que eu senti na frente, do lado, nas costas, eu me senti à vontade para falar um pouquinho que eu aprendi, mas é que eu ponho em prática. Procuro sempre botar em prática. Em nome de Jesus, em nome de Deus e da caridade. Muito obrigada por vocês me escutarem. Já passei 3 minutos. Já passou a disciplina, não pode. E eu quero agradecer infinitamente por vocês escutarem. Tudo que eu falei está aqui. Não tirei uma vírgula e nem um ponto final. Porque quando se troca ou tira-se uma vírgula do Evangelho de Jesus, das obras de Jesus, já não é mais a mesma coisa.
Obrigada, irmãos. Obrigada, Verinha. E obrigada a essa casa. Em nome de Deus e de Jesus, elevamos o nosso pensamento e agradecendo, Senhor, pela tua luz, pelo teu amor e pela tua bondade, Jesus. Obrigado, Jesus. Se somos teus discípulos, Jesus, auxilia-nos a todos, Senhor, amparando com a tua mão amiga, Jesus, e auxiliando a cada um de nós caminharmos no teu caminho, com a tua luz, com o teu auxílio. E também, Jesus, que seja abençoada toda a multidão, Senhor, com a tua luz, Mestre amado, com a tua força, porque ninguém pode sozinho, mas contigo, Senhor, e toda essa espiritualidade superior. Obrigada, Jesus, abençoando, iluminando e ajudando a cada um de nós caminhar neste caminho de amor e de caridade, Senhor. Obrigada, Jesus. Queridos amigos da espiritualidade maior, que essa luz desta casa não se apague nunca, auxiliando todos os trabalhadores desta casa, entendendo, Senhor, que são os teus discípulos. E é o que nós vamos fazer em teu nome, Jesus. Obrigada, Mestre amado. Obrigada. E em teu nome, nós pedimos para encerrar este trabalho de hoje. Obrigado. Que assim seja, Jesus.